Nossa, eu espero que agora vá. É a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, tá? Se não for agora, esse vídeo não vai sair. É, primeira vez a bateria do meu celular acabou, eu fiquei 10 minutos falando pro nada. Quando eu fui ver, não tinha nada gravado. Segunda vez estava gravando, tudo bonitinho. Quero fazer em um take e caiu o celular. Vamos lá. Tô bonitinho assim, não é à toa. Eu tava no Lift Day, hoje é dia 25 de abril. Vou mostrar só uns recebidos aqui. Recebidos, né? Brindes lá do Bacen, tem esse caderninho. Esse bloco de notas que parece receita médica, né? Então posso fazer receitas médicas em nome do Bacen, falar o que é bom para economia ou não. E aqui uma pastinha bem legal. Mas enfim, hoje aconteceu o Lift Day. Eu queria aproveitar que eu tô, primeiro que eu tô arrumado, né? Segundo que eu tô com bastante coisa fresca na cabeça para falar um pouquinho do Real Digital, falar também dessa iniciativa Lift, da agenda que o Bacen e as outras entidades estão desenvolvendo e puxando para tocar num tendão de Aquiles assim de cripto, mas primeiro para quem me conhece, seja pessoalmente ou já viu meus vídeos no Instagram ou aqueles podcasts mais antigos com a Bankless, sabe que eu gosto muito de cripto, sou realmente um entusiasta, acredito na filosofia, no ethos cripto, mas existe realmente um ponto ali frágil que o roadmap da Ethereum já assim, está mapeado, que outras soluções de segunda camada também estão mapeando, mas continua sendo um ponto frágil, que é o ponto da privacidade e da segurança. Segurança nesse âmbito de privacidade eu vou explicar um pouquinho. Primeiro passar sobre o Lift Day, né? O Lift é Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas e tem várias iniciativas como o Lift Lab, o Lift Learning, que é com a academia, e o Lift Challenge, que tenta unir a academia, os reguladores e o mercado para inovar no âmbito financeiro e tecnológico. E tiveram várias, assim, hoje no dia foi mostrar as conquistas e os desenvolvimentos do ano passado em todas essas frentes. E foi muito legal. Foi um evento legal porque a gente teve painéis onde tinha o Banco Itaú, Santander, a Visa, Microsoft e a Aave, por exemplo, que é uma empresa nativa de Web3, ou soluções como a Fireblocks, que também tem bastante infraestrutura de blockchain. Isso tudo no mesmo painel e eu vi pessoas ali que são desenvolvedoras cripto, que eu já encontrei na Ethereum Rio, na BitConf, em vários outros eventos, ou até no Twitter. Vi essas pessoas todas ali nesse evento que estava rolando no Bacen. E ela pensa, gente, é um evento acontecendo na sede do Banco Central, aqui em Brasília, falando sobre blockchain como infraestrutura, falando sobre o que a gente pode aprender com o mercado DeFi. E isso é muito importante. Então, assim, a primeira parte desse vídeo seria falar de como o nosso Banco Central está sendo pioneiro, tá? E por que que a gente não pode importar negatividade dos outros lugares, né? E quando eu falo dos outros lugares, é que a gente importa, pelo menos as pessoas que eu conheço, cripto, elas importam muita negatividade dos reguladores, dos órgãos dos outros países, como a China, como toda a maioria da Europa, como os Estados Unidos, no ponto de que, quando se fala de CBDC, imagina direto o Yuan Digital, que é uma CBDC que tem até data de validade, que é uma coisa louca de se pensar para uma moeda. Ou pensa nos Estados Unidos, que tem lá o Gary Gensler, que é o presidente da SEC, que é como se fosse a CVM aqui, que no último ano, nos últimos tempos, tem atacado ferozmente cripto. E as outras instituições lá nos Estados Unidos, o Congresso, nas últimas falas, estava até mais positivo. Mas enfim, acaba que a gente importa essa mídia negativa dos outros órgãos reguladores como se fosse algo que também acontecesse aqui dentro. Mas o meu ponto aqui é que isso não acontece, que na verdade nosso sistema financeiro, ele é bem avançado, ele é muito pioneiro, e bem inovador. E para isso eu queria trazer um pouco do caso do Pix, que é o Sistema de Pagamento Instantâneo, SPI, e como ele deu muito certo aqui no Brasil, a gente bancarizou mais de 40 milhões de brasileiros, pessoas que não tinham conta bancária, até louco pensar que isso acontece, isso existe, né? Assim, isso é uma realidade. E o Pix teve um efeito de rede gigante. Para quem não sabe, esse sistema de pagamento instantâneo ele é inspirado em várias tecnologias e um que é bem similar ao que a gente tem aqui no Brasil é o da Índia. O da Índia, se eu não me engano, ele foi lançado 4 anos antes do Brasil, que é o Pix, e ele demorou 40 meses, 44 meses, para ter uma média em um mês de
mais de 1 bilhão de transações. Uma média não, né? Para ter em um mês mais de 1 bilhão de transações, ele demorou 40 meses. Isso dá muito tempo, mais de 3 anos. E pensa que a Índia é um lugar que tem uma população de 1 bilhão de pessoas. Então significa que demorou, de um jeito bem tosco, tá? Demorou mais de 3 anos e meio para que toda a população fizesse pelo menos uma transação nesse sistema de pagamento instantâneo no mês. Quantas transações você faz no Pix aí, na semana, no dia, no mês? Aqui no Brasil, para vocês terem ideia, a gente atingiu essa marca de 1 bilhão de transações no mês, 11 meses depois do lançamento do Pix. Então, a gente tem uma população que é mais ou menos um quarto menor do que a da Índia, e a gente atingiu essa marca de 1 bilhão de transações por mês 4 vezes mais rápido do que a Índia. Então, isso é uma prova, assim, a gente é um case mundial, o Pix é um case mundial de sistema de pagamento instantâneo que deu certo. Vários outros bancos centrais estudam o nosso caso e se inspiram no que a gente desenvolveu aqui. E acredito que com o Real Digital vai ser o mesmo, tá? Porque o nosso Banco Central está sendo muito pioneiro, no sentido de que a maioria dos projetos CBDC que estão rolando no mundo é para um sistema de pagamento instantâneo, mas aqui a gente já tem o Pix. Então, qual a função do nosso Pix, da nossa CBDC, do Real Digital? Seria ser o Pix para serviços financeiros, no sentido de criar um dinheiro nativo aqui no Brasil que fosse programável, igual a gente tem nas finanças descentralizadas. Para quem não sabe, nas finanças descentralizadas, a gente tem o que a gente chama de Money Legos, que é mais ou menos o seguinte: eles criam uma moeda que chama DAI, que essa moeda DAI, ela é lastreada no Ethereum e vale $1. Então, um DAI vale $1 e $1 vale um DAI. E criei esse DAI, tá aqui esse bloquinho de Lego. Aí depois eu crio uma solução de empréstimo, onde as pessoas podem depositar e pegar a moeda emprestada. Aí eu ligo esse Lego do DAI nesse Lego de empréstimos e virou um produto diferente. E eu posso ligar esse DAI, que é uma moeda, com várias outras moedas através de um outro contrato, de outra peça de Lego, que seja como se fosse uma corretora descentralizada. Seria o caso da Uniswap, da PancakeSwap, da OneInt. E vou criando produtos diferentes ligando esses blocos. Acontece que no nosso sistema financeiro tradicional ele não acontece desse jeito. A gente tem produtos financeiros estruturados, mas essa parte não está nativa na tecnologia, igual é tão nativo no DeFi. E o Bacen ele reconhece DeFi. Uma prova disso é que essa imagem que vou tentar colocar aqui, ela apareceu nos slides oficiais do Bacen e também aparece um artigo que o Bacen citou no seu voto oficial com as diretrizes do Real Digital. Então essa imagem aqui o Bacen enxerga as coisas desse jeito, tá? E para quem segue a Bankless ou é ativo no mundo cripto, sabe que esse aqui é um framework para entender como é que funcionam as finanças descentralizadas e como as coisas se conectam através de camadas. E é desse jeito que o Bacen está enxergando o futuro das finanças aqui no Brasil. Então, isso é extremamente pioneiro. Vou repetir essas palavras várias vezes aqui. E o Banco Central está puxando uma agenda bem otimista e bem assim, agressiva no intuito de ser bem acelerada. Então, esse é o panorama aí das coisas. Como foi o evento de hoje? Foi legal porque mostrou que nosso ecossistema tem muita tração, tá? Que os grandes players, os bancos já estão olhando para cripto, Itaú, Santander, Bradesco, esses grandes bancos já estão olhando, os bancos digitais também estão vendo os potenciais que as finanças centralizadas, que blockchain pode trazer para o mundo financeiro e até para o mundo fora finanças, né, que abrange um pouco além disso. E outro ponto positivo foi ver pessoas tão diversas, no sentido de indústria, juntas, né? Então, eu vi pessoas ali que eu só encontrava em evento cripto, tipo Ethereum Rio, Ethereum Samba, que aconteceu recentemente, encontrando elas dentro da sede do Bacen, em um evento sobre real digital, e as pessoas conversando, otimistas sobre o projeto, entendendo a relevância dele, e isso eu achei bem legal. Porque agora eu vou entrar um pouco na parte de tendão de Aquiles aí de cripto. Talvez eu não consiga falar tudo em 10 minutos, igual eu pensava desse vídeo. Mas é o seguinte, em cripto, nas blockchains públicas, a gente tem, se eu tenho o seu endereço, eu consigo saber todas as transações que você já fez, todos os contratos inteligentes que você já assinou, através do seu wallet. No caso, nem todo contrato tem registro em blockchain, mas tudo que está escrito em blockchain sobre a sua carteira eu consigo acessar. E isso, se pensar, é bem tranquilo do ponto de que uma carteira, ela é isso daqui, ó, que vocês estão vendo. Isso aqui é um endereço público, vou colocar aqui. Isso é um rabisco aleatório, não está escrito aqui que essa carteira é minha ou que essa carteira é sua. Mas a partir do momento que eu sei que determinada carteira
é sua, ou que você conhece a minha carteira, o meu endereço público, você consegue ver todo o meu histórico. Então, é um certo pseudo-anonimato, ah, uma privacidade que existe até certo ponto, mas pelo excesso de transparência, isso acaba sendo um tendão de Aquiles. Vocês vão entender o porquê. Quando entende que essa chave pública, ela funciona como se fosse seu Pix, a chave Pix, tá? Eu consigo mandar dinheiro para você se eu tenho o seu número de telefone e você tem ele cadastrado na chave Pix do Inter. Se eu mando um Pix para o seu número de telefone, vai cair na sua conta do Inter. Mas se eu tenho a sua chave Pix, eu não consigo entrar no que a gente chama de scan, no Ethereum Scan, ou no Pix Scan, jogar o seu endereço público, que é a chave Pix, e ver todo o seu histórico, que você já recebeu, tudo que você já enviou. Eu não consigo fazer isso, porque existe o sigilo bancário. Ah, e além disso, existem várias outras leis, como o LGPD, etc., que ajudam a nortear e a proteger as pessoas que estão no sistema financeiro. E isso é importante porque pensa que se você é nativo em cripto, você vai querer cuidar da sua carteira, das suas chaves privadas, ah, e vai gerir sua privacidade do seu jeito. Mas, cara, às vezes uma pessoa que ela é apaixonada com a profissão e ela é dentista, ou ela é de uma outra área que não é tecnologia, não é economia, ela quer terceirizar essas finanças, esse trabalho, seja para o seu assessor, seja para a instituição financeira, o nosso papel seria facilitar a vida dessa pessoa e não obrigar ela a entender o nosso mundo, no sentido de trazer a tecnologia, uma tecnologia complexa e segura, de forma simples na palma da mão dessa pessoa, ao ponto dela não ter que ficar escrevendo ali chave privada de 30 carteiras diferentes, fazer rotinas de segurança para ver se está tudo certo. Isso é muito louco. E numa blockchain pública é isso que acontece. Ah, você não. Você os benefícios e malefícios da transparência. E esse é o trade-off. Para quem conhece os conteúdos da Bankless, já deve ter ouvido falar do trilema das blockchains, que é entre segurança, escalabilidade e descentralização. Você não consegue cumprir todos esses pontos de uma vez. É um trilema no sentido de você tem que escolher alguma coisa que vai ser sacrificada. E o Bacen está enxergando um trilema um pouco diferente na hora de pensar na rede do Real Digital. Que seria um trilema entre segurança com possibilidade, que é essa parte do Money Legos, de conectar contratos, conectar soluções financeiras. Então, é segurança, compatibilidade e escalabilidade, acredito. Mas a escalabilidade ela está meio fora de jogo, porque é só a segurança e a compatibilidade que eles querem testar de início. Que é o seguinte: se você pega uma transação e quer deixá-la segura, privada, você mascara muito ela, criptografa muito ela fica muito embaçada e você não consegue ter a compatibilidade do Money Legos de juntar várias coisas diferentes e criar um produto mais estruturado. Então você tem que escolher, ou eu tenho a transparência total de uma blockchain, ou eu tenho a privacidade completa, que dificulta um pouco essa criação de produtos ou integração com soluções, produtos diferentes. Então é esse trade-off que ele quer estressar um pouco no Real Digital. O Real Digital vai acontecer o piloto agora, e ele não vem para bater de frente com o Pix. A intenção do Real Digital é, na verdade, somar com o Pix, com o Open Finance e com as outras iniciativas que fazem parte da agenda BC Sharp. Acho que é isso, BC Sharp. Isso, que é uma agenda do Banco Central que também engloba várias outras coisas como cidadania digital, sustentabilidade, competitividade. Aí, beleza. Depois desse devaneio todo, qual que é a parte que eu quero voltar? Ah, de como é importante conversar com o mercado, com com esses dois extremos. Porque eu vejo vários amigos cripto que são bem nativos desse ambiente, que ficam importando essa mídia negativa, como se nosso Banco Central ele estivesse tentando criar um yuan digital e que a gente vai perder controle total da nossa moeda, mas não é isso que está acontecendo de fato. Então as notícias assustam muito mais do que a realidade, não só nesse caso, né? E além de importar, são pessoas que estão negando conversar com o sistema financeiro tradicional. Mas é importante essa conversa, porque no sistema DeFi, se eu não me engano, tem 40 ou 50 bilhões de dólares travados. Ou seja, bilhões de dólares nesse sistema. Mas o mundo não está restrito assim a esses bilhões de dólares. O mundo financeiro ele é bem maior, ele é trilionário, um mercado trilionário em dólar.
não quadrilionário, não sei o que existe de dívida aí no mundo, ou de ativos. E esses sistemas eles não vão se integrar através da briga, eles têm que se integrar através do diálogo. E por isso que eu fiquei tão contente com esse evento de hoje, com o Lift Day, que além de ter sido um evento bem diverso, é claro que eu senti a falta ali de mais pessoas do universo cripto, mas eu entendo a resistência delas em estar ali. Mas foi um ambiente que mostrou soluções legais, mostrou que o mercado está a fim de tracionar de verdade nisso e que é bem mais otimista do que o yuan digital ou do que as medidas que a SEC está tomando lá nos Estados Unidos. Acredito que seja isso. Esse tendão de Aquiles de cripto que eu queria pontuar é só essa pseudo-anonimidade que existe, né? A gente precisa criar um ambiente em que seja simples para o usuário comum, para os cidadãos mesmo, para garantir o sigilo bancário, garantir a lei de segurança e proteção de dados, porque a gente não pode obrigar todo mundo a ficar guardando chave privada para entender 100% de cripto, porque esse é um mundo que você tem muita responsabilidade dos seus atos e às vezes você nem entende, né? Assim, eu tô estudando cripto e mexendo com cripto blockchain há muito tempo e até hoje eu faço cagadas nas minhas carteiras, assim, assino uma transação, mando um dinheiro errado, mesmo sendo extremamente minucioso, acabo cometendo esses erros, porque a interface do usuário não está perfeita, os contratos ainda existe muito contrato malicioso e não existe um filtro para falar se eu estou interagindo com um contrato verdadeiro. Essas camadas estão começando a ser construídas em DeFi. Igual eu falei, o roadmap da Ethereum e das outras soluções, elas estão tentando cobrir essas fraquezas. E assim, no nosso sistema financeiro, ele funciona como uma tecnologia ele funciona como uma tecnologia robusta que é inferior a toda a possibilidade que o DeFi pode trazer, mas ele funciona e está cuidando de trilhões de dólares no ano. E para a gente integrar esses dois mundos, precisa ter o diálogo. Para quem me conhece, sabe que eu sou um dos membros fundadores da Bankless. Fiquei bastante tempo como head da guilda de escrita e atuei nessa parte de educar o mercado. Então, eu realmente sei que é um papel difícil de educar o mercado, que a curva de aprendizagem de cripto é muito difícil. Mas, poxa, vamos lá olhar para o lado positivo. Olha como a gente tem um case muito legal com o Pix para explorar. Como é que as coisas podem ser mais fáceis e mais aderidas quando elas são simplificadas, né? E simplificar a vida do cliente, eu acho que é o que assim, as instituições deveriam buscar, né? Acredito que seja isso, meu devaneio. Quando rolou o workshop do piloto real digital, eu tuitei prometendo um vídeo. E o vídeo que eu queria fazer era mais ou menos esse, com alguns outros detalhes, porque eu estou realmente bullish no real digital. Mas acredito que seja isso. Se você tiver alguma dúvida, peço que você, por favor, jogue aqui, entre em contato comigo, porque eu estou querendo entender as dúvidas que rolam sobre o real digital, porque esse é um ambiente que só vai acontecer se ele for colaborativo, e eu estou aqui exatamente para fomentar essa colaboração entre as partes. Acho que é isso. Vou tirar o terno, porque esse não é meu traje habitual. Grande abraço a vocês.